Boa noite, pessoal. Nós vamos dar início agora, então, à palestra Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida, do Danilo Letschweiler, é isso? Galas. Ele é graduado em Psicologia pela Unesp aqui de Bauru. Ele tem pós-graduação em Psicopedagogia pela Unimes e Dependência Química pela Fatelus. Extensão em Autismo e Teoria e oficina pelo Espaço Multidisciplinar de Aprendizagens e em Saúde Mental pela Unifesp. Ele tem aperfeiçoamento em consultas terapêuticas e psicoterapia breve na pandemia do Covid-19 pela USP e em trabalhos de grupos online, tratamento e promoção de saúde pela USP também em 2021. Ele atuou 3 anos como psicólogo do SUAS, no município de Ubirajara, aqui no estado de São Paulo, e em 7 anos como psicólogo do SUS, na Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, onde atuou no espaço Vencer e no CAPS 1, como psicólogo clínico em atendimento infantil, adolescente, adulto e orientação de pais. Foi bolsista no projeto de extensão da identificação de estudantes como indicadores de superdotação e suas áreas de interesse ao enriquecimento curricular, uma proposta interdisciplinar. E no NTAPS na Unesp Bauru. Cursa mestrado em Psicologia do Desenvolvimento em Aprendizagem, na linha de estudo 2, Desenvolvimento, Comportamento e Saúde, pelo programa de pós-graduação aqui de Bauru, e atualmente é psicólogo da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, onde faz parte da gestão técnica psicossocial do NTAPS, tá? Então, boa palestra, Danilo. Obrigado. Boa noite e vamos lá. Obrigado, Vitória. Boa noite, pessoal. Por favor, eu queria pedir para a gente começar, para que vocês ficassem no local, que vocês conseguissem visualizar a projeção, porque nós vamos analisar alguns números, né? E seria bastante importante se vocês pudessem visualizar o que está sendo projetado, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, bem rapidamente, tá? Brevemente, sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida. Então, nós vamos analisar juntos alguns dados sobre o suicídio. Esses dados foram compilados, né? Através e analisados através dos estudos da suicidologia, né? Que é um campo de estudos que estuda esse fenômeno do suicídio, tá? Então, vamos lá. Vamos começar explicando o porquê dessa cor amarela, né? Setembro amarelo, da onde vem essa cor amarela do setembro amarelo, né? Bem, ela tem uma origem, né? Essa origem, ela é lá de 1994, nos Estados Unidos, né? Tinha um jovem de 17 anos chamado Mike M., né? E essa história é uma história interessante, porque esse jovem, ele era um jovem bastante caridoso, bastante empático, bastante prestativo, bastante amoroso, né? Aquela pessoa gente boa, amigo de todo mundo, sempre pronto para ajudar, feliz, né? E ele gostava muito de mecânica. O que nos diz da história dele é que ele gostava muito de veículos, né? De mecânica. E, principalmente, ele gostava muito de um Mustang que o pai dele tinha e que ele gostava de montar esse Mustang. Então, ele gostava tanto de mecânica que ele chegou a restaurar e pintar um Mustang de amarelo. Era um hobby que ele tinha, né? Só que o que acontece é que, infelizmente, ninguém notou que o Mike começou a apresentar alguns sinais de que alguma coisa não estava legal, né? E, infelizmente, ele acabou tirando a própria vida, né? E isso foi um fato muito chocante na época, porque era muito esquisito no caso dele, porque ele era uma pessoa muito bacana e que muitas pessoas não percebiam o que estava acontecendo, e mesmo assim
ele tirou a própria vida. E aí, isso gerou uma comoção muito intensa entre os colegas, né? E no funeral, os amigos dele distribuíram cartões com fitas amarelas, né? Escrito nos cartões: se precisar, peça ajuda, né? Porque, de fato, foi uma fatalidade. E aí, ficou estabelecido, né, pela Organização Mundial da Saúde, que no dia 10 de setembro, desde o ano de 2003, ficou aí o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Nosso país, o Brasil, em 2015, ele estipulou o mês de setembro como mês de prevenção ao suicídio e valorização da vida, tá? Então, é dessa história que vem o amarelo do Setembro Amarelo. A arte, né, muitas vezes, ela acaba tentando comunicar algo inspirando-se em histórias reais, né? E esse filme que eles fizeram, que está no Netflix, chama Por Lugares Incríveis, que veio desse livro, que tem o mesmo nome. Ele conta uma história de um rapaz muito parecido com a história do Mike, né? Foi completamente inspirado, né, nessa história. Então, assim, para quem tiver curiosidade de entender um pouco na prática de como que é esse comportamento, como que é esse fenômeno, como que os colegas dele se sentiram, né, com essa situação, seria muito interessante assistir esse filme, né? Apesar de ser uma temática um pouco pesada, é um filme que traz bastante reflexão sobre esse fenômeno, tá? Bom, é importante, quando a gente fala sobre suicidologia, a gente estabelecer e compreender que esse é um fenômeno bastante complexo, né? Ele não tem uma única causa. Ele pode ter um gatilho importante, né? Só que ele é fruto de múltiplas relações que aquela pessoa tem com as questões que ela está inserida, né? Então, não foge da regra de ser um fenômeno biopsicossocial, né? Isso é muito importante da gente estabelecer. Ou seja, tem as questões orgânicas, as questões biológicas envolvidas, as questões psicológicas, sociais, culturais, dentre outras, né? Se acontece uma ideação suicida, né, ou uma intenção suicida, não é um único fato que ocasionou isso. São múltiplos fatores. Isso que é importante da gente compreender, tá? Veja só, esse modelo ecológico que o José Manuel Bertolotti criou dentro da Organização Mundial da Saúde, ajudou a criar, né, para mostrar de uma maneira bem clara como que funciona esse processo, né? Há uma intenção suicida, né? Quer dizer, a pessoa já passou da ideação e foi para a intenção, tá? O ato suicida em si, ele está dentro de um ambiente físico, né? De um ambiente que aquela pessoa está inserida. Isso é super importante, porque se aquele ambiente não for um ambiente muito bem tratado, muito bem modelado de uma maneira protetiva, pode ser um fator de altíssimo risco para esse sujeito, né, que, porventura, pode estar pensando em cometer esse ato, né? E isso vai ser determinante para o desfecho disso, né? O desfecho pode ser fatal, se esse ambiente não for um ambiente propício, ou pode ser um desfecho não fatal, que é o que a gente espera, né? Para que ele possa retomar ali um tratamento ou iniciar esse tratamento, tá? Isso aqui é super importante porque a gente vai falar muito também, além das prevenções, de algumas ações que a gente pode ter perante esse fenômeno, tá? Se a gente for parar para analisar, em nível mundial, esse fenômeno, ele acaba se apresentando de uma maneira bastante complexa, tá? Reparem bem, reparem que a Organização Mundial da Saúde, em dados de 2014, eles nos mostram que a cada 100 mil habitantes de um país, né,
Nós temos ali aquele mais de cima, o primeiro quadradinho, aquele quadradinho branco. Deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, ó. Esse quadradinho aqui, ó. Então, esse quadradinho aqui é menor, são países, né, que tem a taxa menor que 5 suicídios a cada 100 mil habitantes. Então, a gente pode procurar alguns países aqui que tem essa cor, ó, veja só, aqui alguns países da África, África do Sul, né, alguns países aqui da América Central. Essa cor aqui, mais alaranjada, já entra aqui uma taxa de suicídio entre 5 e 9 a cada 100 mil habitantes. E assim, sucessivamente. Quanto mais forte a cor, né, maior é a taxa. Agora, vocês reparem, olha só como é complexo esse estudo, né? Como existem múltiplos fatores que contribuem para isso. Reparem, por exemplo, aqui em cima, ó. Aqui, um país, né, uma região global mais fria, né? Até mesmo o clima, né, pode interferir nesse tipo de fenômeno, de aumentar a ocorrência desse tipo de fenômeno. Nós podemos chamar isso, por exemplo, de uma depressão sazonal, né? É algo que a pessoa fica ali, né, sensorialmente, e a questão da percepção também, de um clima mais cinza, mais frio, né? Isso pode trazer, pode contribuir para que a melancolia, a tristeza seja mais excessiva, né? Nós podemos ver aqui também questões geopolíticas, né, aqui associadas à taxa, questões culturais, podem perceber por vocês mesmos, né, países que costumam ter culturalmente uma sociedade mais competitiva, né, com maior cobrança, vocês podem ver que tem uma cor mais forte, né? Quer dizer, a taxa de suicídio nesses países é maior, ou seja, questões sociais, questões culturais são influências importantes nesse fenômeno, tá? Muito bem. Aí a gente entra numa questão que é o motivo da gente falar sobre esse assunto hoje, né? Se tem algo que está num nível epidêmico, né? Se tem algo que está trazendo um risco à vida das pessoas, né? Um risco às nossas vidas, esse algo tem que ser estudado para que a gente possa compreender o fenômeno e nós possamos estabelecer algumas ações para prevenir e para resolver, tratar isso, né? Qual o objetivo principal de tudo isso? Para que a gente não perca mais vidas, né? Isso é super importante. Vejam só, Coreia do Sul, né, teve um aumento entre 2002 e 2012, nos anos de 2002 e 2012, um aumento de 109% das taxas de suicídio, né? Agora, todo mundo aqui deve conhecer um pouco de como que é a cultura na Coreia do Sul, né? Hoje, nós temos bastante seriados, né? Bastante mídia, questões midiáticas, envolvendo a população da Coreia do Sul, e a gente sabe como que é a cultura lá, essa questão também da rigidez, né, do excesso de rigidez, aquela questão relacionada à estética, à beleza, né, isso pode influenciar e contribuir para uma autocobrança, muitas vezes, das pessoas que vivem nesse país, né. Angola, aumento de 50%, né, Suriname, aumento de 40%, Estados Unidos, e o nosso país, aumento de 10%, né? E tem aumentado um pouco mais, né? Falando no nosso país, aqui entra uma questão bastante importante, porque a gente está falando da gente, né? E cabe uma análise bastante importante também, se a gente analisar o nosso país, né? Veja só que interessante. Entre 95 e 2005, a gente tinha, nessa época, né, contando o país como um todo, 5,2 suicídios a cada 100 mil habitantes em um ano, tá? Então, era mais ou menos aí 5 casos de pessoas que tiraram a própria vida a cada 100 mil, tá?
no decorrer de um ano. Mas vamos reparar nos estados. Vejam a diferença, gente. Os estados aqui que tem essa cor mais roxa tiveram no máximo 2 suicídios a cada 100 mil habitantes nesse período, entre 95 e 2005. Bahia e Maranhão, né? Os estados em verde, entre 2 e 4 suicídios a cada 100 mil habitantes. Os países mais ao norte, né? Então aqui a gente já pode estabelecer algumas questões, né? Olha só, eu quero mostrar isso para vocês perceberem como é complexo, né? A linha do Equador vai passar mais ou menos aqui, né? A linha do Equador passando aqui, nós temos maior incidência da luz solar, certo? Dentre outras questões importantes, obviamente, culturais, né? Questões sociais, que apesar de não ser parecido, por exemplo, com questões relacionadas ao estado de São Paulo, né? Questões tecnológicas, estilo de vida, etc., traz um certo conforto, né? E faz com que a taxa de suicídio seja menor, né? Agora, nós vamos aqui para o centro-oeste, já começa a aumentar, né? Sudeste, está mais ou menos na mesma proporção. Vai chegando ao sul, reparem que ao sul já vai aumentando, né? Não que seja o único fator, mas é importante a gente pensar até nisso. No sul, acaba, né, fazendo um pouco mais de frio. Há questões políticas, questões sociais envolvidas, questões culturais envolvidas, que contribuem, então, para uma maior taxa. Tá? Vamos pensar um pouquinho mais sobre essas questões para a gente poder analisar. Tá? Falando especificamente de adolescentes, o nosso país, ele teve aqui, ó, também a cada 100 mil habitantes, tá? Entre 15 e 19 anos, nós vamos separar, e entre 10 e 14 anos. Percebam aqui, ó, que a gente pode traçar aqui, ó, uma faixa mais ou menos aqui, ó, entre 1995 e 2000, que a partir de 2000 disparou esses casos, principalmente entre 15 e 19 anos. Reparem principalmente, eu peço que vocês reparem, principalmente no ano de 2005 para frente. Reparem que no ano de 2005 para frente deu uma disparada, ó, os casos aqui de suicídios de adolescentes entre 15 e 19, tá? No caso aqui dos 10 a 14, praticamente se manteve, mas aumentou, e pela faixa etária é algo importante esse aumento, né? É algo a ser observado. Guardem isso, por favor, esse ano de 2005, tá? Agora vamos para um próximo aqui. Reparem que entre 15 e 29 anos, se a gente pegar essa faixa de 15 a 19 e 20 a 29, reparem que é uma grande porcentagem, né, desse período de faixa etária que cometeram suicídio em um ano no país. Então a gente pode perceber, ó, que entre 15 e 29 anos é uma faixa importante, corresponde a uma porcentagem importante, e 60 anos ou mais corresponde à maior taxa, né, de suicídio, de pessoas que realmente tiraram a própria vida, né, no país, entre os anos de 1980 e 2012, no decorrer de um ano. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, e eu gostaria que vocês pensassem, eu gostaria de pensar junto com vocês, de refletir junto com vocês sobre esses dados, tá? Por que vocês acham que entre 15 e 29 anos a taxa ela é tão alta se a gente pegar essas duas faixas? Qual é o palpite que vocês têm aí? Quem quiser arriscar, claro. Oi? A pergunta, desculpa, deixa eu formular melhor essa pergunta. A pergunta é, por que vocês acham que entre 15 e 29 anos, se a gente juntar essas duas faixas de idade, essas duas porcentagens, 33 mais 18%, por que vocês acham que é tão expressivo?
dentro de um ano, né, nesse período entre 1980 e 2012, e essa taxa continua crescente, tá? Isso que eu quero deixar isso claro. Eu não tenho os dados atualizados, porque ainda não atualizaram. A gente está esperando dados do IBGE, dados do OMS, que demoram um pouco para chegar mesmo, tá? Perfeito. Então, você vê, é legal isso. Por favor. Perfeito. Os dois perfeitos. Pode falar. Perfeito. Tá vendo? Vocês captaram. Justamente, é isso que é legal a gente analisar juntos, né? Pressão social, início de carreira, às vezes assim, quebra de expectativas. Eu tinha uma expectativa sobre uma carreira, eu comecei a exercê-la, não era o que eu estava pensando, e a sociedade me cobra, fica aquela questão. Ou seja, idades vulneráveis, idades que exigem atenção, né? Faixas etárias que exigem uma atenção especial, tá? Agora, por que vocês acham que 60 anos ou mais tem essa taxa tão elevada aí? 16% só nessa faixa etária. O que vocês palpitam? Quem falou? Ótimo, perfeito. Isso é uma coisa do nosso país, tá? Isso é típico do nosso país. A pessoa trabalhar pra caramba, né? E aí chegar na hora de receber o que ele depositou todo mês ali, né? Da aposentadoria, e não receber o que ele esperava. Aliás, ser humilhado, né? Ter que ir lá, muitas vezes, no INSS, implorar por um direito, é uma questão importante. O que mais? Perde a perspectiva de vida. E perde. Sim, sim. Já tem aquela ideia. Quem ia falar mais? Desculpa. Percepção da finitude, tá ali. Isso engloba, né? E indo na linha da finitude, é legal a gente lembrar também das perdas, né? Múltiplos lutos, né? Colegas de infância que começam a falecer, né? Familiares que começam a falecer, e aí vem essa ideia de finitude. Por favor. Cara, se juntar essas análises, a gente chega quase à perfeição. Tanto é que no campo da psicologia, a gente tem grupos de pessoas que estão para se aposentar para trabalhar justamente essa questão da identidade, né? O que você falou é muito precioso. A pessoa tem a identidade dele como trabalhador. Olha como isso é sério. Ela não tem a própria identidade, né? É um resgate. E, às vezes, o Estado ele não consegue proporcionar isso, né? Então, o resultado, claro que os resultados são múltiplos, né? Mas pode chegar a uma questão extremamente grave, que é a perda de uma vida, a pessoa tirar a própria vida, né? Bom, aqui eu peço desculpa pela qualidade da imagem. Isso aqui eu tirei uma foto da tela de um documentário do Netflix que eu gostaria que todo mundo aqui, eu sugiro que todo mundo aqui assista, tá? O nome desse documentário é O Dilema das Redes. É um documentário muito bom, libertador, um documentário que mostra como os algoritmos, muitas vezes, trabalham para uma piora da nossa saúde mental, uma piora da nossa existência, né? Veja só, olha que dado interessante. Nos Estados Unidos da América, voltando no ano de 2005 aqui, vamos voltar para o ano de 2005, lembra lá do gráfico do Brasil? Vamos agora para os Estados Unidos da América. A partir de 2005, meninas, no caso aqui específico, apenas as meninas, que se automutilaram, né,
ou que se machucaram. Olha a porcentagem de 15 a 19 anos. Uma curva que a partir de 2005 começou a crescer. E meninas também de 10 a 14 anos que se automutilaram sem intenção suicida, tá, gente, nesse caso. Sem intenção de tirar a própria vida, tá? A partir de 2005, olha como subiu, como aumentou, né? No caso específico de tirar a própria vida, do suicídio, também, olha só, vamos pegar o ano 2005 aqui como referência, ó, olha só. A partir de 2005, então, um aumento expressivo e meninas entre 10 e 14 anos também um aumento expressivo. Por que vocês acham assim, por que vocês analisam que eu estou frisando tanto o ano de 2005 quando eu falo de adolescente, gente? O que vem assim na ideia? Quem falou? Perfeito. Mas vamos aprofundar, É legal a gente pensar juntos. A rede social está atrelada aqui. Isso, mas eu falo assim, perdão, eu me expressei mal também. A rede social, ela precisa do quê para eu conseguir acessá-la? Uma coisa que todo mundo tem. Acho que todo mundo tá no bolso aí. Computador, celular. O que lembra vocês entre 2005, 2007 principalmente? O que lembra vocês? O lançamento de que telefone? Você vê que louco? Você está vendo? Como que isso aqui é um negócio múltiplo, né? Por isso que é biopsicossocial o negócio. Não é simples estudar isso aqui. O iPhone foi lançado em 2007. Eu não sei se todo mundo aqui lembra disso, né? Acredito que tem gente que não tem... Em 2007 era pequeno, ou talvez nem nascido, mas, cara... Eu lembro do lançamento do iPhone. Foi uma loucura, sabe? Você acessar a rede social na palma da sua mão, entendeu? Você tirar foto, você ficar mexendo nas fotos, era uma coisa impressionante. Mas até popularizar, entre aspas, o iPhone foi um tempo. 2007 ainda era muito inacessível, muito caro. Precisou de uns anos. Então a gente pode considerar aqui o ano de 2009 como um ano que estava começando a ter os celulares ali, cópias de iPhone, né? Que permitiam acesso às redes sociais, e isso começou a ficar cada vez mais evidente, começou a mudar a cultura, o pensamento, a formação de conceitos, a autoimagem, né? Isso contribuiu também para um aumento do quadro de suicídio, inclusive no Brasil, porque não é coincidência. Vou voltar aqui rapidamente. Olha lá. 2010, deu uma subida. Isso aqui, não tenho dúvida, com certeza tem relação também com essa mudança, né, das redes sociais. Então, compilando, né, de acordo com o DataSUS, né, que são os dados que todas as unidades do SUS compilam, né, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, a taxa de óbitos Mato Grosso do Sul não, Ministério da Saúde, desculpa, eu estava pensando no mapa do Brasil, gente, perdão. DataSUS, do Ministério da Saúde, a taxa de óbitos por suicídio foi de 6,13 por 100 mil habitantes. Esse dado é de 2016, né? Só que tem uns agravantes. Tem questões importantes aqui que têm que ser colocadas, né? A presença de deficiência ou transtorno, né, seja ela física, intelectual, visual, auditiva, algum transtorno mental de comportamento, ela foi identificada em quase metade das pessoas que cometeram o suicídio, né? Olha só como é importante a gente trabalhar saúde mental dessa população. Olha só. Por razões, claro, importantes e que foram discutidas em palestras anteriores aqui. Não preciso ficar repetindo isso, né? No Brasil, cerca de 26%
foi de pessoas com deficiência, com alguma deficiência, né? Todo suicídio é multicausal, claro, por vários fatores, mas no caso, um fator importante foi essa questão, né? E aí a gente vê a importância também da inclusão para a prevenção desse fenômeno. A inclusão, é claro, ela é super importante em vários aspectos, até mesmo nesse, né? Faz toda a diferença. E aí que a gente pode, né, como cidadãos, exercendo a nossa cidadania, né, contribuir para esse processo. Olha só, outro dado importante. Segundo o Ministério da Saúde, no mesmo ano, em 2016, para cada 10 jovens do gênero masculino, entre 10 e 29 anos, que tirou a própria vida, 6 eram pretos ou pardos. De cada 10, 6 eram pretos ou pardos. Quando consideramos somente as vítimas do gênero masculino, as chances de um preto ou pardo tirar a própria vida são 50% maiores do que a de um branco. Então, isso é super importante também, né? São dados importantes que merecem uma atenção especial, né? E aí a gente vê a gravidade da questão. É nesse ponto que a gente percebe a gravidade da questão. Claro que a gente ainda está muito distante de chegar num estado social, né, de perfeição. Estamos longe. Tem muita coisa para ser melhorada, né? E enquanto não melhoramos nesses aspectos, infelizmente, continuam esses números, né? Então, é uma questão muito abrangente, né? Muito mais abrangente do que a gente imagina. Lembrando, todos esses temas, gente, foram debatidos aqui, por isso que eu não estou me aprofundando, tá? Olha só esse dado também. Eu não encontrei, tá, no Brasil, um dado fidedigno que trouxesse um número que eu pudesse trazer para analisar com vocês, mas eu encontrei aqui numa revista norte-americana, que eu achei um dado importante, e que aqui não deve ser diferente, deve ser até pior. Lá diz que 62,5% do público LGBTQIA+, já pensaram em suicídio, 62,5% já pensaram, já tiveram intenção, e tem 6 vezes mais chance de tirar a própria vida em relação aos heterossexuais, né? Então, outro dado extremamente importante, né? Os indígenas, né? Os indígenas. Olha só, gente. Faixa etária dos suicídios, né? 2019 indígenas cometeram suicídio entre 2000 e 2020. Só que desses 2019, 63,6% tinham entre 10 e 24 anos. Né? 33,7% tinham entre 25 e 59. E 2,7% mais de 60 anos. No caso, claro, tem envolvido questões culturais? Opa, tem. Questões culturais, que eu digo assim, eu vou tirar minha própria vida porque eu quero ir de encontro aos meus antepassados, quero ir para um lugar melhor. Isso tem. Mas o jovem indígena só pensa nisso, nessas questões, por quê? Porque ele se vê numa situação que ele está sem terra, ele não tem terra, ele não se vê, não consegue se enxergar, né, como um cidadão, né? Ele tem que ficar implorando muitas vezes para utilizar a terra, brigando com alguns fazendeiros, né, que quer tomar a terra deles. Isso acontece principalmente, gente, no estado do Mato Grosso do Sul, que é bem complicado. Eu estive, no ano retrasado, eu estive no Parque Indígena do Xingu, no norte do Mato Grosso, né? E como eu gosto muito, né, de saúde mental, eu tive a oportunidade de ir até a UBS, Unidade Básica de Saúde, lá de Gaúcha do Norte, que é uma cidade bem ao norte, perto da divisa do Parque Indígena. E aí eu perguntei para eles, qual que é a questão mais difícil para vocês em relação à saúde mental? A equipe me respondeu o seguinte, é o suicídio dos indígenas, de várias tribos, de várias etnias que tem aqui no Parque Indígena. Falei, mas
qual que é, assim, o fator que vocês percebem, né? Os fatores que estão associados a essa prática? Eles falaram, olha, são múltiplos, mas tem um que é bastante importante, que é os fazendeiros ter contato com esses índios, contato de negócio mesmo, que envolve questões financeiras, de turismo, etc., né? E os jovens índios quererem, vislumbrarem, ser igual a eles. Ter uma caminhonete, ter dinheiro, ter terra, sabe? E aí ter aquela coisa daquele pensamento neoliberal que não é nada, que não faz sentido, né? E isso é muito, muito complicado. Aqui vai um dado bastante importante de uma pesquisa que foi feita na cidade de Campinas, pelo Neuri Botega, que é um professor lá da Unicamp. Né? Essa pesquisa foi fantástica, porque o que ele fez? Ele estimou a prevalência de ideação e de plano, né, de suicídio na população da área urbana do município de Campinas. Então, como que ele executou essa pesquisa? Ele pegou 500, ele e a equipe, né, 515 pessoas que foram sorteadas e entrevistadas pessoalmente em suas casas. Né? Então, foi uma entrevista ali, cara a cara. Por pesquisadores ali da Unicamp, tá? E aí, eles fizeram a pesquisa dessa maneira, ó. A existência do comportamento suicida foi avaliada por meio das seguintes questões chaves. Questão número 1. Alguma vez você já pensou seriamente em pôr fim à sua própria vida? Essa foi a primeira questão. 2. Você já chegou a traçar um plano para cometer o suicídio? E a terceira, alguma vez você já tentou o suicídio? Foram essas 3 perguntas que foram disparadas. Caso, né, eles respondessem, dependendo da resposta a essas 3 perguntas, informações complementares eram coletadas, né, para dar continuidade aí à entrevista. Bem, a pesquisa. Aí o que eles fizeram? Eles pegaram estatisticamente, né, esse número de 515 pessoas, pegaram as respostas e estatisticamente eles consideraram como se fosse a população toda da cidade de Campinas. Então eles usaram técnicas estatísticas, né, para que esse número, o resultado desse número, fosse expandido para a população total do município. E aí, feito isso, ele chegou à seguinte conclusão na pesquisa. Eles chegaram, né, os pesquisadores. Ao longo da vida, né, de cada 100 mil habitantes, de cada 100 habitantes, me perdoem, de cada 100 habitantes, 17 já pensaram em suicídio, em cometer suicídio. 5 já tiveram um plano, já chegaram a planejar o ato. 3 tentaram, de fato tentaram. Só que dos 3 que tentaram, só 1 chegou a ser atendido no pronto-socorro. Então, isso mostra muito, né? É uma pesquisa muito importante para entender esse fenômeno. E olha só, esses 17 que chegaram a pensar em tirar a própria vida, é um pensamento um pouco mais complexo, um pouco mais forte do que o que ocorre naturalmente. Eu não erraria, eu falaria com segurança, aliás, eu falo com segurança, que talvez todos nós aqui, todos, sem exceção, já pensamos passivamente sobre suicídio em algum momento. Um pensamento mais passivo, né? Por exemplo, em algum momento de extrema angústia que a gente passou nas nossas próprias vidas, a gente deve ter pensado assim, puxa vida, queria mudar de país, sabe? Quero mudar de país, eu quero ir para um outro país e começar tudo de novo, sabe? Ou a gente pensou assim, cara, tá tudo tão difícil, eu acho que eu quero sumir, eu quero desaparecer desse planeta, sabe? Isso, gente, é um pensamento comum, tá? Faz parte. Nós somos seres com uma linguagem elaborada. Essa linguagem elaborada faz com que a gente tenha pensamentos complexos, consciência, né? Então faz parte. Só que isso, né, se for potencializado, pode sim chegar a um pensamento mesmo, né? Olha, acho que melhor eu tirar minha própria vida.
E aí que começa a ficar um pouco mais perigoso, um pouco mais complicado, tá? Tem alguns fatores de risco, algumas questões pessoais que potencializa bastante, né? Essa pessoa que está com essa ideia, com essa ideação, a cometer o ato, tá? São quatro principais fatores que eu gostaria de discutir rapidamente com vocês, cada um deles, tá? Transtornos mentais, fatores sociodemográficos, fatores psicológicos e condições clínicas incapacitantes, tá? Vamos começar com os transtornos mentais. A Organização Mundial da Saúde, em nível mundial, ela nos traz que 90% dos casos de pessoas que realmente cometeram suicídio, 90%, de cada 10, 9, tinha associado algum transtorno mental. Tá? Um desses 10%, não tinha nada. Não tinha nenhum transtorno. Nada. Nada. Ou seja, chegou-se à conclusão que pelo menos, de cada 10, pelo menos 9, se realmente tiver uma rede importante, uma rede social, uma rede de saúde, uma rede de apoio, dá para salvar. Tá? Com certeza dá para salvar. Essa é uma questão importante. Então, assim, dos transtornos, o mais importante são os transtornos de humor, uma ênfase, claro, para os transtornos depressivos, tá? E transtorno bipolar. Os transtornos mentais e comportamentos decorrentes do uso de substâncias psicoativas, né? Álcool, cocaína. Gente, isso aqui, o uso de substâncias psicoativas, é um pavio de pólvora, tá? Para esses casos. É um perigo. Essa questão aqui, é extremamente relevante, extremamente importante quando a gente pensa em saúde mental. Qual seria para vocês a correlação entre um transtorno depressivo, por exemplo, e o uso de substâncias psicoativas? Quem que dá um palpite? Vamos ver se vocês estão bons de palpite ou de certeza mesmo. Qual seria a correlação entre um transtorno depressivo, por exemplo, mais especificamente, e o uso de substância? É diretamente proporcional. Mas por quê? Quem falou isso? Perfeito. Perfeito. Vocês vê, é exatamente isso. Uma rota de fuga, né? A questão da pessoa não ter acesso, muitas vezes, ou não querer, não ter uma rede de apoio que possibilite ela se expressar. Ela pode muito bem, o que acontece muito, tá, gente? Isso é muito comum. Ela pode muito bem utilizar das substâncias psicoativas para lidar com essa questão, né? Às vezes a pessoa está deprimida demais, elas costumam usar uma substância mais estimulante. Ou a pessoa está muito agitada, ela costuma usar uma substância mais depressiva. Isso que deprime o sistema nervoso. Isso acontece. E é um pavio na pólvora. Por quê? Porque o suicídio ele está muito ligado à impulsividade. E a substância psicoativa, ela vai fazer o quê? Ela vai contribuir para a impulsividade, né? Ela vai desinibir. O controle inibitório vai ficar prejudicado, com certeza, né? Então, é um perigo isso. Se a gente vê uma pessoa que está triste e está fazendo uso excessivo de substância psicoativa, seja lá qual for, é um sinal de alerta extremamente importante, né? Aí a gente vai falar também um pouquinho aqui dos transtornos de personalidade, que é uma questão bastante polêmica, mas a questão do transtorno de personalidade está ligada à impulsividade também, que é um funcionamento mais impulsivo, né? As questões relacionadas a transtornos psicóticos, que aí envolve um prejuízo na percepção, né? Transtorno de ansiedade e
as comorbidades, elas vão com certeza aumentar os riscos, que é o exemplo que a gente deu, tá? Aqui mostra rapidamente do Bertolotti, né, do nosso professor, mostra um quadrinho que ele fez lá, quando ele trabalhou na Organização Mundial da Saúde, que ele mostrou em nível mundial as porcentagens, né? Isso é importante. Olha só, no caso dos transtornos de humor, dá 35,8% de todos os casos em nível mundial, né? Olha lá, o uso de substâncias psicoativas, ó, 22,4%. É bastante importante. Olha aqui o transtorno de adaptação, 3,6% de total de casos. E a questão do transtorno de adaptação, a gente conhece muito bem, né? Porque nós, na condição de alunos, na condição de trabalhadores, na condição de brasileiros, né? A gente muitas vezes muda de lugar de forma assim quase que espontânea, né? E a gente muitas vezes se coloca e se percebe nesse tipo de situação. Então muitos de nós já sentiu na pele o que é isso, né? Imaginem sentir isso sem uma rede de apoio, sem o Estado, sem um lugar para nos amparar. É muito difícil, né? Aqui as questões sociodemográficas, né, que é sempre importante de lembrar. Gênero masculino comete mais suicídio. Isso é fato. Por quê? Você tem um palpite. Perfeito. Perfeito. É isso, perfeito. Machão, né? Machão. Não choro, não sei o quê, não vou pedir ajuda, eu resolvo. Justamente, você vê como é complexo, né? Faixas etárias, dos 15 aos 37, vocês já responderam com maestria, perfeito. Né? Estratos econômicos extremos. Os dois extremos. Né? A pessoa extremamente abastada, né? Cheia da grana. É perfeita a vida dessa pessoa. Não, não é. Né? Essa pessoa tem algumas angústias, né? Puxa vida, quem é meu amigo de verdade? Com quem que eu posso contar? Quem que tá comigo por conta de quem eu sou e não por conta do que eu tenho? São questões filosóficas importantes, né? Ou no outro extremo também, né? Que infelizmente o nosso país ele conhece muito bem, né? Esse outro extremo. Os aposentados, que já foi falado aqui, a questão do isolamento social, a pessoa se isolar, né? Ficar à mercê dos seus próprios conceitos, né? A questão de ser solteiro ou separado, né? E a questão dos migrantes. Essa questão dos migrantes é importante, hein, gente? Essa questão nós debatemos outro dia, aqui numa entrevista, sobre os migrantes, inclusive, que estudam aqui, né? Que muitas vezes eles vêm aqui estudar, ou a gente vai em algum programa de intercâmbio para um outro local, né? E às vezes a gente não consegue encontrar o suporte necessário, né? Veja, é uma situação de risco, é difícil. Entra na questão dos transtornos de adaptação, né? Fatores psicológicos, perdas recentes, né? A gente está ali, né, naquele processo de luto mais agudo, é perigoso. Perdas de figuras parentais na infância, né? Dinâmica familiar conturbada, às vezes uma data importante, que pode trazer uma comoção, né, mais importante. Reações de aniversário, a gente começa a ficar mais reflexivo, né? Personalidade com traço de impulsividade, agressividade, humor lábil, né, uma mudança de humor importante, né? Essas condições clínicas incapacitantes também fator de risco. Por exemplo, epilepsia, lúpus, insuficiência, condições clínicas que a gente precisa ficar o tempo todo lá, né, fazendo um controle, é muito difícil. Dor crônica, é muito complicado passar por isso, né, gente? Lesões desfigurantes perenes, né, aquelas que não tem jeito, vai ficar ali a marca, né? A própria epilepsia, trauma medular, né, a gente perder aí alguns movimentos, câncer, AIDS, né, são questões que podem, dependendo do caso, ser um fator de risco, né? Agora, os principais mesmo, se a gente for definir quais são os maiores, a gente vai entrar, então, uma história de tentativa prévia e um transtorno mental
associado. Esse é o mais importante. E, importante, gente, essa história de tentativa prévia não precisa ser necessariamente da pessoa, do sujeito, tá? Uma história de tentativa ou de ato na família já é um fator de risco extremamente importante, porque nos mostra um certo funcionamento, de resolução de uma problemática de uma forma disfuncional, né? E aí, a pessoa, num momento de crise, pode pensar, poxa, meu parente fez isso, né? E aí, acabar, infelizmente, fazendo isso, né? Isso aqui a gente já falou, dos fatores de risco, né? E aí, já estamos chegando ao final. Existe na suicidologia, existe uma questão que se chama efeito Werther, né? Esse efeito Werther, ele veio, esse conceito, desse livro, quando ele foi lançado, em 1774, pelo Goethe, o filósofo, né, o romancista. Veja só, a história desse livro inspirou aquele seriado Os 13 Porquês, do Netflix, né? A história desse livro era um rapaz que tirou a própria vida por conta de uma desilusão amorosa, e ele escreveu várias cartas, né, antes de tirar a própria vida, e o livro é a leitura dessas cartas, né? Mostra a história através dessas cartas, né? Do porquê que ele cometeu aquilo. Nessa época, em várias regiões da Europa, vários jovens também cometeram, né? Também tiraram a própria vida por conta disso aqui. Isso aqui foi um gatilho. Quer dizer, a pessoa já estava suscetível, se identificou com o personagem do livro, por alguma razão, e aí acabou sugestionando esse sujeito a cometer o ato. Efeito Werther ficou chamado esse fenômeno por conta do livro. Por que é importante a gente conhecer esse efeito? Porque isso aqui, falar sobre esse tema de suicídio, tem que ser falado de uma maneira responsável, né? Existem diretrizes para a mídia poder, por exemplo, relatar sobre esses casos, notificar sobre esses casos, né? Mas mesmo assim, a gente vê muito sensacionalismo nisso. Muitas vezes, as questões midiáticas, né, principalmente nas redes sociais, mostram a carta, mostram muitas vezes o ato, né, coloca na TV, ficam colocando nas redes sociais, né, algumas imagens. Isso é muito danoso, porque essa pessoa pode estar contribuindo para que alguém, infelizmente, venha cometê-lo, tá? Olha só, olha a importância. Um simples... a gente noticiar isso de uma maneira irresponsável pode ser um gatilho para que a pessoa venha fazer isso. E tem diretrizes, né? Esse é um exemplo de uma diretriz, de diretrizes, né, para os meios midiáticos poderem divulgar esse tipo de assunto, tá? Sobre o bullying, né, que é algo bastante importante nesse cenário. Eu acho que a gente já falou bastante sobre o bullying, eu não preciso falar muito sobre isso, me aprofundar sobre isso, mas eu gostaria de só dar um toque nesse assunto, que é a questão do cyberbullying, né? Essa é uma questão bastante importante que aqui na universidade a gente vê bastante, que nada mais é do que a gente usar das redes sociais para denigrir a imagem de alguém ou para agredir alguém, né? E isso é terrível, porque quando joga nas redes sociais, acaba expandindo demais a agressão, né? Fica uma coisa sem controle. E aí, essa pessoa, ela acaba muitas vezes ficando extremamente angustiada e criando conceitos, né? Talvez vingativos, talvez... E aí vai se distanciando. E se não tiver uma rede de apoio importante, isso pode ter prejuízos bastante importantes, tá? Então, como que a gente faz para prevenir, né? Bem, tem a prevenção universal, que é para o público em geral, que é o que a gente está fazendo agora. Ter uma conscientização, refletirmos juntos, entender sobre o fenômeno. Tem a prevenção mais seletiva, né? Que a gente percebe de uma pessoa que chegou com um risco mais elevado. Então, essa pessoa, ela tem que ter detecção de tratamento, né? Numa equipe ali, de preferência multiprofissional.
e a prevenção mais indicada, né, que é o de alto risco mesmo, que aí a gente vai fazer um tratamento, né, dentro, por exemplo, de um CAPS aqui no Brasil, né. Aqui são as avaliações, aqui eu também não vou me aprofundar, mas nós temos aqui níveis, né, de risco de suicídio, que as equipes de saúde elas são treinadas para saber como lidar, tá? Algumas mensagens indiretas, né, de pessoas que podem estar com ideação, com ideias de tirar a própria vida, né? Como, por exemplo, a pessoa falar, né, de forma indireta que ele é inútil, né, que o mundo seria melhor sem ele, ou se preparar para uma viagem, redigir cartas. E isso, gente, é bastante importante. Eu já tive, por exemplo, um jovem que eu atendi, né, como psicólogo, que esse jovem ele chegou a trazer uma caixa para mim. Ele chegou a trazer uma caixa para mim com coisas importantes dele. Ele entregou essa caixa na minha mesa, falou: Tó, eu quero deixar com alguém especial, porque isso, eu não vou mais ficar nesse mundo, eu vou deixar isso aqui com você. E era franco, ele estava falando de uma questão franca, né? Ele já tinha decidido e já estava certo. E aí sim, é o momento da gente entender como lidar com o fenômeno na prática. Pactuar com ele, né? Pactuar com o sujeito, explicar, mostrar que a gente está ali, dar alternativas, né? Chamar alguém ali para compor aquele espaço, para poder assinar alguns contratos, algumas pactuações, para que a gente possa tentar alguma outra alternativa, né? E aí, no caso dele específico, a gente conseguiu reverter. Mas tem essa questão, né? Se a pessoa não for treinada, a pessoa pode achar que não é uma coisa verdadeira, né? A questão da comunicação empática, né, é importante, né? Muitas vezes quem tem esse pensamento, né, quando fala, eu não estou bem, eu estou querendo sumir, eu estou querendo me matar, geralmente assim a pessoa fala, não, vamos falar de outra coisa, não, cara, não, vem cá, vou te levar para um lugar, vamos fazer outra coisa, né? Cara, isso é a pior coisa para fazer nesse caso. A única coisa que essa pessoa quer, às vezes, é ser escutada, né? Gente, quando a gente fala, não sei se vocês já testaram isso, eu acredito que sim, mas quando a gente consegue falar alguma coisa, a gente organiza os nossos próprios pensamentos, né? Às vezes, os nossos pensamentos, eles estão todos embaralhados na nossa cabeça. As palavras, tudo misturado. Só que aí quando a gente fala, quando a gente se expressa, a gente começa a organizar isso, né? É uma forma de organização. E aí ajuda a gente a ter uma linearidade, né, no discurso. Então, vamos escutar mais do que julgar, né? Mas infelizmente na prática, o que a gente vê muito é, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do, sei lá, isso. Então é bastante complexo, né? Então assim, quando a gente consegue escutar, né, a gente dá esse espaço, a gente acaba criando condições para que ocorra uma catarse, né, uma purificação desse sujeito, né? A gente acaba estimulando a introspecção, e aí o adulto ou o adolescente ele vai ser estimulado a se expressar, ele vai se sentir seguro, né, a estar ali com a gente. Então isso aqui é bastante importante. Gente, casos de emergência, isso aqui é super básico, mas é importante a gente lembrar. Se vocês perceberem, né, que o problema, que a questão fundamental está no núcleo familiar, é importante a gente contar com um CRAS, por exemplo. Centro de Referência de Assistência Social. Eles vão trabalhar no seio do vínculo familiar, né? Eles vão fortalecer, uma das funções é fortalecer esse vínculo, né? Se vocês perceberem que é um caso mais grave, que envolve um transtorno mental, tem o CAPS, leva numa UBS, ou vai direto no CAPS, né? As unidades básicas, né? Pode ser saúde da família, os postos de saúde, os centros de saúde, é importante. Agora, se for alguém com uma idade inferior a 18 anos, é importante notificar o Conselho Tutelar, que o Conselho Tutelar ele vai trazer, vai organizar essa rede para lidar com o caso, né? Por que é importante o Conselho Tutelar com pessoas com menos de 18 anos? Porque, às vezes, acontece
do serviço de saúde tem muita dificuldade em acessar esse adolescente ou essa adolescente, porque precisa muitas vezes da autorização dos pais, né? E a questão da autorização é complexa, porque às vezes o problema vem dos próprios pais, percebe? Então, o conselho tutelar, ele vai muitas vezes auxiliar nesse processo, tá? E o CVV, que nós tínhamos um representante aqui na mesa de abertura, é um serviço, hoje no Brasil, ele é fundamental para esses casos, tá? Pessoalmente, várias pessoas que eu atendi com essa queixa ligaram para o CVV e tiveram muitos elogios, né, com esse processo de escuta empática que o CVV, o Centro de Valorização à Vida, tem com esses sujeitos, tá? Para finalizar, então, tem esse livro, Filosofias do Suicídio, que eu, assim, sugiro que vocês leiam. Ele é fantástico, fantástico, para quem gosta de filosofia, principalmente. E nesse livro tem um relato de uma menina que ela pensou em tirar a própria vida. E eu gostaria de ler esse relato com vocês, tá? Então ela diz assim, né? Até que eu decidi lutar por mim. E comecei a trilhar um caminho em busca de mim mesma, de conhecimento e tentativa de dar voz e direção aos meus sentimentos. Olha só, ela está falando de emoções, né? Fiz terapia, tive acompanhamento médico, medicações, dias ruins e dias bons, dias de chuvas constantes, mas houve dias que amanheceu um sol brilhante. Foi uma luta diária de guerrear contra o seu lado ruim, seu lado sombrio, e é muito difícil estar numa escuridão na busca da luz. Sobre a fé, ela te ensina a buscar a fé em si mesma, te faz experimentar a beleza de acreditar no abstrato, a força genuína da paz, de talvez não querer mais o belo, e sim o mais adequado. A aceitação de talvez não ter olhos claros, mas ter olhos que sejam felizes. Ter coragem de buscar o que te faz bem, e não o que está na moda. Por fim, de ser alguém que você deseja, e não imitar os tons que você não sabe tocar. Eu descobri uma pessoa completamente diferente do que eu era. Uma pessoa que chora às vezes, que fica triste, mas que entende que felicidade é a continuidade de uma vida e a busca de sonhos. É o próprio sonho. São as realizações, ter olhos para saber apreciar um pôr do sol e amar um cachorro, gostar de coisas, se emocionar sem vergonha quando algo te tocar o coração, se apaixonar de novo e de novo, até se desapaixonar, fazer uma lista de princípios e não traí-los, seguir os seus parâmetros e jamais esquecer que você merece sua atenção, seu respeito, seu amor. Ninguém te faz feliz, mas a decisão de ser feliz é sua. Doar sorrisos durante seu dia. Doar é o verbo que mais aprendi ao longo da caminhada. Aprendi que felicidade é um hábito. Basta exercitá-lo. Exercitar a força, o amor, a fé, bons hábitos, o ouvir, o falar, a calma, a paciência, são sintomas de sabedoria. Sobretudo, aprendi que todos têm sua opinião e que o respeito deve ser exercitado diariamente. O verbo aprender foi o que mais exercitei desde a minha tentativa de morte. Aprender, né, gente? A gente só aprende se a gente está em contato com os outros, se a gente se permitir, né, estar em contato, se permitir e também ser acolhido pelo outro, tá? Quem é que já leu O Pequeno Príncipe? acho que a Verinha fez assim, eu. Pequeno Príncipe, fantástico. Não sei se vocês perceberam, O Pequeno Príncipe é um livro interessantíssimo porque ele traz uma questão que é difícil a gente ver hoje, que é a melancolia. O Pequeno Príncipe, ele nos convida a uma história que não é necessariamente uma história feliz, é uma história triste.
né? Ela, claro, ela tem ali as questões filosóficas, mas ela é essencialmente triste. Mas não é uma tristeza ruim, é uma tristeza que nos traz possibilidade de reflexão. Gente, é claro que a felicidade ela é extremamente importante, mas a felicidade tóxica atrapalha, tá? A melancolia, a tristeza, às vezes, é importante. E é legal a gente entender que vai acontecer, né? A gente fica triste, faz parte. E olha que trecho bonito do Pequeno Príncipe esse, ó. O primeiro encontro dos dois protagonistas, dos dois personagens, né? Assim eu comecei a compreender pouco a pouco o meu pequeno príncipezinho, a tua vidinha melancólica. Muito tempo não tivesse outra distração que a doçura do pôr do sol. Aprendi esse novo detalhe que me dissesse na manhã do quarto dia. Olha que diálogo fantástico. Gosto muito do pôr do sol. Vamos ver um? Mas é preciso esperar. Mas esperar o quê? Esperar que o sol se ponha. Tu fizeste um ar de surpresa e logo depois riste de ti mesmo. Disseste-me, eu imagino sempre estar em casa. De fato, quando é meio-dia nos Estados Unidos, o sol, todo mundo sabe, está se deitando na França. Bastaria ir à França num minuto para assistir o pôr do sol. Infelizmente, a França é longe demais. Mas no teu pequenino planeta, né, basta apenas recuar um pouco a cadeira e contemplavas o crepúsculo todas as vezes que desejava. Quer dizer, o Pequeno Príncipe ficava ali o tempo todo, né, virando e contemplando o pôr do sol. Um dia, eu vi o sol por 43 vezes. Ele fez questão de ver o pôr do sol 43 vezes. Mas por que será que ele fez isso, né? Olha só. E um pouco mais tarde acrescentastes, quando a gente está triste demais, olha que frase linda, gente. Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Né? Gosta do pôr do sol. Reticências. Gente, por que o Pequeno Príncipe disse? Fez questão de ver naquele momento 43 vezes o pôr do sol. E por que ele disse assim? Quando a gente está triste demais, gosta do pôr do sol. Reticências. O que seria essa reticências? Qual que é a diferença de ver o pôr do sol extremamente radiante de felicidade e triste? Vocês já tiveram a oportunidade de ter a perspectiva de ver alguma coisa com uma certa melancolia? Não traz uma questão diferente de percepção, de autopercepção, de reflexão, muitas vezes necessárias, né? Claro que tudo que é excessivo não é bom, mas faz parte, né? E aí ele pergunta, estavas tão triste assim no dia dos 43 pôr do sol? Mas o príncipezinho não respondeu, porque não era a tristeza que ele estava pensando, era outra tristeza. Era uma reflexão, era um momento dele, né? Ele precisava daquilo, né? A tradução, quando a gente lê a versão em inglês, né? Eu nunca li a versão em francês, né? Eu não sei francês, mas a versão em inglês, ele fala assim, quando a gente tá triste demais, o pôr do sol se torna mais bonito, né? Ele é mais belo, né? No sentido de que você consegue visualizá-lo de uma maneira diferente, não necessariamente ruim. Agora, é para encerrar mesmo, hein? Para encerrar, uma das maiores perdas, na minha opinião, dos nossos pensadores, foi um carinha chamado Rubem Alves. Quem puder ver entrevistas desse cara, talvez seja uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ver, né? Esse é uma pessoa que eu queria ter conhecido pessoalmente, mas eu não consegui, né? Eu invejo quem conheceu. Você conheceu o velhinho Rubem Alves pessoalmente? Olha, eu te invejo. O Rubem Alves, ele escreveu um livro de crônicas, chama Do Livro A Festa de Maria. O nome do livro é A Festa de Maria, né? E essa crônica é muito interessante. Eu gostaria de encerrar com essa crônica, tá? Hoje eu vou escrever sobre o suicídio. Mas não se aflijam. Não estou pensando em me matar. No momento, não tenho razões para esse ato. Embora não exista garantia alguma de que eu não vá tê-las no futuro. Por que escrevo sobre o suicídio? Pela mesma razão que escrevo sobre ipês. Comove-me as flores dos ipês e o suicídio dos suicidas. Claro que é trágico, horrendo, medonho.
Muitos amigos meus se suicidaram. Pessoas que eu amava e admirava. Curioso. Todos os suicidas que conheci eram pessoas inteligentes, sensíveis, íntegras. As coisas que nos dão razão para morrer são as mesmas que nos dão razão para viver. Mas nem tudo é trágico. Há uma pitada de humor. Surpreendi-me com a declaração de um filósofo, cujo nome esqueci, de que quando a vida estava horrível e ele concluía que a única saída seria o suicídio, uma outra voz lhe dizia: tudo bem, mas deixa para se suicidar semana que vem. Na semana seguinte, ele já havia mudado de ideia. Então, é uma coisa interessante, porque todos nós estamos sujeitos a isso. É importante essa autoanálise, né? E é bacana a gente pensar que, de fato, vale a pena a gente buscar uma outra alternativa, uma outra perspectiva, tá? Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que eu tenha conseguido trazer algumas informações bacanas, talvez até novas para vocês, né? E eu gostaria de verificar, peço perdão também pela extensão, tá? Do horário. Gostaria de ver se alguém tinha alguma pergunta, alguma dúvida ou algum acréscimo a fazer. Por favor. Levantaram a mão? Gente, eu vou me manter em forma com essa escada. Não, é que está gravando, tem pessoas assistindo, né? Você pode. Quer dizer, além de quem está aqui quer saber, quem está ouvindo para ficar gravado também, para o Danilo responder. E eu não estava aqui quando ele começou a falar, senão eu tinha falado para todo mundo descer lá pertinho. Boa noite, eu me chamo Suen, sou da Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã, e eu queria fazer uma pergunta que eu não ouvi muito até agora, em relação às pessoas que estão em torno de pessoas com sofrimento, né? Eu convivo com muitas pessoas que estão passando por situações assim críticas, e eu sempre tenho essa dúvida de como que a gente se comporta, né? Como que a gente se comporta nas crises? Como que a gente pode tratar essas pessoas, assim, às vezes confortá-la, porque a gente que não tem uma formação assim na área de saúde, né? Tipo, eu tô da engenharia, tenho a menor noção de saúde. O que a gente pode fazer assim no nosso momento ali na intimidade com as pessoas, né? Quando elas estão ali passando por um momento difícil? É a Suen. Isso. De fato, uma pergunta muito boa, Suen. Eu vou responder essa pergunta de uma maneira mais geral, que acho que vai fazer bastante sentido, tá? Bem, quando a pessoa está em crise, realmente ela está numa situação bastante disruptiva, né? Em relação ao comum daquela pessoa, né? Quer dizer, está uma coisa bastante intensa, tá? Por exemplo, uma crise de ansiedade. O que seria uma crise de ansiedade? Seria o que a gente chama de ataque de pânico, né? A pessoa trava, a pessoa começa a suar frio, a pessoa não consegue muitas vezes falar, se expressar, né? É um momento de crise. Ou a pessoa estar numa crise suicida, por exemplo, que é o assunto, né? A pessoa começa a chorar, começa a querer buscar alguma coisa, ameaça muitas vezes, né? De pular na frente de um carro, e é necessário muitas vezes uma contenção, né? Agora, crise pode acontecer em todo e qualquer transtorno, tá? Faz parte. É necessário o seguinte: primeiro, entender qual é a condição, qual é o funcionamento daquela pessoa. Tá? Às vezes a pessoa tem um funcionamento mais melancólico, mais triste. É um transtorno mais voltado para um transtorno depressivo. Tá? Segundo, a pessoa pode ser, por exemplo, está dentro do espectro de um transtorno bipolar, por exemplo, né? Que tem uma fase de mania, que é uma fase de agitação muito intensa, desinibição, que pode ser um momento crítico também difícil, né? É importante a gente entender o fenômeno e onde que essa pessoa, onde que o funcionamento dessa pessoa está mais próximo, tá? Feito isso, é importante a gente tentar estabelecer um ambiente propício para que aquela pessoa não venha a se machucar no momento de crise, né? Ou a cometer
algum ato que vai interferir na integridade física dela ou de outra pessoa. Um exemplo prático. No caso de uma crise suicida, eu sei que uma pessoa tem vários episódios de crise suicida. Eu preciso de um ambiente propício. Como é esse ambiente? Não posso deixar ela ter acesso a objetos cortantes. Nossa, Danilo, mas nem barbeador? Não, nem barbeador. Nada. No momento de crise, de impulsividade, qualquer lâmina que a pessoa vê é um risco. Entende? Eu preciso deixar ela longe. Não pode ter acesso a produtos de limpeza, por exemplo. Todos os medicamentos psiquiátricos que essa pessoa toma têm que ser monitorados. Ela não pode ter acesso aos medicamentos. Porque tem medicamento que, se ela tomar em excesso, ela tira a própria vida, no momento de impulsividade. Né? No caso de crise suicida. Uma crise de ansiedade. Né? Se a pessoa está diante de uma crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Fico do lado da pessoa. Não preciso falar muita coisa. Posso ir lá, pedir licença, afastar a pessoa daquele lugar, estar com ela ali, entendeu? Pedir para ela dar uma respirada, respirar junto com ela, mostrar que você está ali, até a pessoa se realinhar. Né? Uma crise de depressão, que é bastante complexa, esse quadro, né? Se você vê que a pessoa está numa crise de depressão, que na sua manifestação é a pessoa, por exemplo, não sair do quarto, a pessoa não parar de fazer as coisas do cotidiano, né? A gente precisa tentar fazer o papel de auxílio para que aquela pessoa coloque em prática todo o planejamento que aquela pessoa está fazendo com a equipe multidisciplinar. Né? Geralmente, pessoas que estão nesses quadros mais graves, mais crônicos, eles estão incluídos no serviço de saúde. Né? E nessa inclusão de uma equipe geralmente multiprofissional, é feito um plano terapêutico para aquela pessoa, e aí a gente consegue estabelecer algumas metas junto com a pessoa. Mas a pessoa sozinha, devido ao quadro, ela não consegue colocar em prática. E aí o papel do outro, né, o papel da rede de apoio é extremamente importante. Que é aquele start, aquele pontapé inicial, sabe? Que aí a gente vai... Por exemplo, uma simples caminhada. Olha, a gente combinou de começar a fazer uma caminhada no quarteirão. A pessoa está na cama e fala, não vou. Você fala, olha, então não vamos só no quarteirão, não vamos dar uma volta no quarteirão, não. Vamos só até a árvore na frente da casa. Ah, mas... Não, vamos comigo, só até lá. Eu juro, a gente não vai mais do que isso, eu te respeito. Ah, tá bom, vai, até lá eu vou. Aí vai, leva e volta. Percebe? É aos poucos, é não forçar, é estar ali junto nesse sentido. Mas, para que a gente consiga fazer isso com eficiência, é necessário eu ter um conhecimento do quadro. Para isso, eu posso conversar com a equipe multiprofissional, eu posso conversar com a própria pessoa, eu posso estudar um pouco sobre isso, né? Mas é bastante importante, tá bom? Oi. Então, meu nome é Mariane, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Farmácia, Unesp Araraquara. Eu não sei se cabe no contexto dito até o momento, mas sobre intervenções medicamentosas. De certa forma, é um tabu quando você vai conversar com a população em geral. Então, eu queria saber qual seria esse momento de fazer essa intervenção. Como é feita essa conversa, sabe? Ótima pergunta. De fato é um tabu, mas não deveria ser, tá? No caso hoje, né, dentro dessa questão da saúde mental como um todo, nessa equipe multiprofissional, já está claro que o medicamento ele não vai resolver o problema. Só o medicamento não vai resolver. Como que o medicamento, no caso o medicamento psiquiátrico, ele age? Ele vai realizar uma mudança neuroquímica sem a gente ter responsabilidade alguma nessa mudança. Esse é o efeito de todo e qualquer medicamento. Tá? Uma mudança neuroquímica sem a gente ter responsabilidade alguma. Como que eu teria responsabilidade para ter essa mudança neuroquímica de uma maneira consequencial aos meus atos? É eu mudar algumas atitudes, mudar alguma forma de pensar, mudar talvez a minha rede de apoio. Isso vai fazer com que, com certeza, eu mude também essas conexões neuronais, esses neurotransmissores, tá? Por que é um problema
a gente usar o medicamento de forma errada, indiscriminada. O nosso cérebro, ele acaba tendo essas mudanças sem responsabilidade, só que existe uma questão chamada tolerância, né? Que é uma questão biológica. O nosso corpo, nosso organismo, ele tende à homeostase. Isso faz parte de todo mundo, né? Se tem uma coisa que está tirando o equilíbrio corporal, o equilíbrio do organismo, ele vai tender ao equilíbrio. Então, se tem um medicamento que está inibindo um receptor de serotonina, por exemplo, ele vai começar, o meu organismo vai começar a produzir mais inibidores ou a diminuir a produção de serotonina, né? Vai chegar um momento que o medicamento não vai fazer mais efeito. Vai chegar num platô. E aí, o que eu vou precisar? Vou precisar aumentar a dosagem. Só que aí a gente entra num problema grave. Porque existe uma dosagem estabelecida por pesquisas científicas que a pessoa continua sendo funcional, né? Só que existe uma dosagem que extrapola a funcionalidade. E aí a pessoa, muitas vezes, acaba deprimindo demais o sistema nervoso central da pessoa e a pessoa começa a perder a sua funcionalidade. Isso não se faz mais. Dentro dos tratamentos mais antigos em saúde mental, isso era quase que regra. Hoje, não é mais assim. Não deveria ser, pelo menos, tá? Qual que é o tratamento padrão ouro hoje? É o tratamento em casos mais graves, tá? Eu estou falando em casos mais críticos. É o tratamento medicamentoso associado à psicoterapia. Aí a gente entra na perfeição. Porque a gente vai, num primeiro momento, olha só que interessante, num primeiro momento, colocar o medicamento para ter essa mudança neuroquímica cerebral, sem a pessoa ter responsabilidade nisso. E aí, com essa mudança, esse start, a pessoa consegue iniciar um processo de mudança, né? E aí entra a psicoterapia. Geralmente, no caso da saúde pública, a psicoterapia em grupo. A pessoa começa a pensar sobre ela mesma, começa a mudar algumas ações. E aí, esse tratamento vai durar mais ou menos entre 4 a 7 meses, né? Com diminuições da dosagem de acordo com a evolução do tratamento, tá? Isso, na maioria dos casos, como deveria ser. Agora, em casos extremos, que aí entram casos mais orgânicos, né? Uma questão bastante importante, orgânica mesmo, né? Em nível neuronal, aí sim pode ser que a gente tenha que entrar nessa questão que a gente considera o menor prejuízo, né? Estrategicamente, a gente pensa assim, bem, qual seria o menor prejuízo? A pessoa ficar com esse transtorno mental, que é uma questão mais orgânica mesmo, né? Às vezes uma questão de uma deficiência, de uma deficiência na produção de serotonina, por exemplo, né? Aquele organismo produz menos serotonina, e aí sim precisa de uma intervenção um pouco mais intensa, só que essa intervenção mais intensa pode tirar a funcionalidade da pessoa, mas às vezes é melhor tirar a funcionalidade nesses casos do que a pessoa ficar à mercê do transtorno e ter prejuízos maiores. Então, nesses casos mais extremos, a gente pensa nisso, tá? Que aí a gente fala de casos, eu dei o exemplo de transtorno depressivo, mas aí a gente entra mais no transtorno bipolar ou no transtorno psicótico, né? Mas, olha, o medicamento hoje, ele não deveria ser visto como um vilão. Ele deveria ser visto como algo para contribuir para o início de um tratamento, tá? Sim. E eu posso complementar Sim, também? claro. Como que era seu nome mesmo? Adilaira é um nome bem difícil. Aqui perguntou aqui, como que era? Mariane. Mariane. Só complementando também e colocando um ingrediente a mais, né? Então, eu acho que a psicoterapia é fundamental, a medicação, e tem um filme que chama Tarja Preta, um documentário. Tarja Branca, desculpa. Tarja Branca, que é um documentário que eu indico, inclusive, é muito bom, porque nós vivemos numa sociedade que o modelo que é colocado para nós, muitas vezes, ele adoece. E esse documentário, ele fala muito do brincar, do viver bem, um pouco do que teve na fala da tarde. Então, quando a gente tem associado a psicoterapia, o medicamento, por isso que ele chama tarja branca. Quanto mais você produzir com esse tipo de atividades, você vai diminuindo a tarja preta e a tarja branca, que seria
possibilidades de diminuir o remédio seriam atividades que já existem e que são comprovadas cientificamente, mas que precisa da rede de apoio. Mas eu queria voltar na primeira pergunta, Danilo, que eu acho que é importante, inclusive, o papel do NTAPS. Muitas vezes, a gente acha que as pessoas... pode ser já sintoma de suicídio ou depressão profunda, e normalmente nós temos dias de tristeza e dias de felicidade, não é uma constante. Porém, eu não sou psicóloga, por isso que eu queria contar. Então, como pedagoga, como professora de crianças pequenas e até na universidade pós-graduação, algo que nós podemos fazer sempre, sem julgamento, escutar. Algumas pessoas não gostam nem do toque. Eu sou muito de pegar e de abraçar, então agora eu aprendi que até pergunta. Mas se você vê alguém que não está bem e é da engenharia, eu tenho 2 filhos engenheiros, o que eu tenho para dizer como alguém que está até na direção da faculdade? Você não saber como fazer, não tem problema. Mas quanto mais você conhece como estar aqui hoje, mostrando o teu compromisso de pedir ajuda. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que bateu na minha sala um dia e falou, professora Verinha, nem tinha ainda o NTAPS, professora Verinha, eu tenho uma amiga que não está passando bem, já estava num grau de tristeza, de não sair do quarto, não escovar os dentes, que não consegue procurar ajuda sozinha. Tá? Então, eu tenho uma aluna que não adianta você falar assim, vai lá no NTAPS, ela não vai. O que nós pedimos? Para essa menina que não estava bem, se ela podia acompanhar a aluna, conversar, e que se ela não quisesse, a gente ia até ela. Aí você vai falar, mas isso é assistencialismo? Isso não é paternalismo? Não. Isso é quem tem preocupação com o cuidado. E nesta universidade, nós queremos cada vez mais, em todos os cursos, que esse cuidado com quem não está bem não precisa ser desenvolvido por todas as pessoas. Porque nem todo mundo sabe cuidar. Mas se você sabe pedir ajuda, então, nesse caso, ela bateu na porta, eu era vice. E a gente pediu para essa aluna da biologia ver se ela queria ser atendida, porque a pessoa tem que querer, ela já é maior. Ela disse que não queria, mas ela aceitava alguém ir lá. E a gente teve uma pessoa que foi até lá 2 vezes. A partir da 2ª vez, ela aceitou ajuda. Não estou dizendo que sempre vai dar certo, mas esta escuta e saber que existe profissionais. Então, por exemplo, hoje, se eu vejo que alguém não está bem, amanhã ela não está bem, e depois de amanhã ela não está bem, no NTAPS tem um celular 24 horas. Tem mesmo. Igual tem no CVV. E é uma psicóloga que está do outro lado, não é aluna, já é formada. É um primeiro acolhimento, é um primeiro que a gente chama de escuta. Tem o acolhimento, que é psicoterapêutico, com as 8 sessões. A primeira faz lá um acolhimento, mas aí tem psicoterapia breve, né, Danilo? E ele é da Unesp. Só que muitas vezes não chega. Eu estava aqui conversando com a Amanda, aqui, cochichando, que teve aluno que falou assim, professora Verinha, eu sei que a geração tem dificuldade de ver e-mail. É um problema que nós vamos ter que aprender a lidar. Mas eu sei que vai sair um app na Unesp. Eu estou contando de primeira mão, vai sair, que não é aquele que colocaram, porque quem entende de tecnologia sabe que aquele app que a gente tem ainda não é um app, ele é um link que vai para o site. Porque o app é outra coisa, né? Aqui tem alunos da computação, ele é um aplicativo mesmo, igual a gente tem outros. Então, vai ter na Unesp. Mas teve aluno de curso que falou assim, professora, eu não fiquei sabendo que tinha, que eu podia ir, que ia custear, e era 2 alunos, não por unidade, de cada curso. Teve quem não ficou sabendo. Então, muitas vezes, eu não saber como acolher, né, da engenharia, conhecendo o suporte que a nossa Unesp tem, e não é só para aluno, tá? Porque a gente tem a seção técnica de saúde, que nós, acho que tem profissional aqui ainda, né? Agora a gente tem elas se reestruturando para poder atender. Então, essa fala de que a gente fica apreensivo, não sabe, é muito compreensível. Eu mesma tinha medo de saber, será que eu estou piorando? Né? E eu aprendi que escutar nunca vai piorar, sem julgar. Então, escuta. Você não sabe o que fazer? Escuta. O Danilo deu dica da crise de ansiedade. Uma das psicólogas até fez uma orientação da respiração, né?
Mas se você não sabe, agora quem veio aqui sabe que tem a STS, que é na Unesp, todas as unidades têm, todas. E se não está funcionando, denuncia. Denuncia na ouvidoria, porque nós temos que aprender que direito é direito, e para eu conquistar, tem que denunciar. Se não está funcionando, denuncia. Se está funcionando, você vai ter apoio. CVV, 24 horas. NTAPS, escuta 24 horas, ele não é de Bauru, ele é da Unesp, toda. E nós temos fila de espera, mas a gente tem um mecanismo que quem tem urgência, né, Danilo? Aí o Danilo, por isso que eu estou contando, ele é o nosso psicólogo contratado, o mais recente. Se a pessoa escreve, meu caso é urgente, a palavra urgente, ele já vai passa na frente. Porque as queixas de uma pessoa não dá para esperar para amanhã. Eu brinco, né? Às vezes a pessoa quer falar aquela hora. Então, se chegou para nós e está como urgente, só esta palavra, ou que tem ideação suicídio, ou que falou, eu quero tirar a vida. E ainda em alguns casos, vou contar a verdade, algumas pessoas ligam para mim, manda mensagem, porque ligar eu não dou conta. Professora Verinha, até de outro campus, tem alguém que está precisando de ajuda. Aqui nós tivemos um dia, né? À noite, uma aluna na pedagogia estava com síndrome de pânico, se trancou no banheiro, com síndrome do pânico, sentou no chão chorando muito. Na hora, gente, porque a gente tem uma rede, alguém está no campus, se não está, quem é mais perto, até de pegar um Uber, pode atender? E nós fomos lá para atender, ela acalmou, se inscreveu e agora ela faz atendimento com a gente. Então, é o que eu estou dizendo mesmo assim, não precisa ser da psicologia para acolher. Ofereça a escuta, né? Ofereça, olha, eu não consigo te ajudar, mas eu posso te escutar. Eu respeito a tua dor e escuta. Mas ofereça ajuda. Olha, eu sei que na Unesp tem uma rede de suporte. Você gostaria de ajuda? E às vezes a pessoa vai dizer que não. Aí, quando ela diz não e você vê tudo que o Danilo falou, tudo, aí a gente procura ajuda. Olha, eu tenho alguém que não quer ajuda, mas vocês podem. Aí a gente vai falar com o coordenador, porque a dignidade humana, que é a vida, a gente não precisa ter a questão do sigilo. Quando você tem um aluno dentro da Unesp que não está bem, o coordenador pode procurar e conversar com ele, isso não é proibido. O coordenador pode ir lá até na casa, mas a gente precisa saber, se a gente não sabe, tá? Então, o coordenador, o NTAPS, chegar lá, ele não querer de jeito nenhum, aí é CRAS, é outras questões. Mas a gente poder oferecer a ajuda, nós podemos. Tá? Não sei se eu respondi, porque o Danilo falou dos casos mais graves, mas às vezes a gente tem esse, né, do nosso lado. Colega de trabalho, a gente tem. Aqui na Unesp a gente tem dia que uma pessoa fala, nossa, eu não estou aguentando mais a minha vida. E a pandemia, pós-pandemia, quando voltou, parece que piorou. E tem muita gente em sofrimento, muita. Acho que essa questão, né, do ódio, de tudo que a gente viveu, né? Foi pandemia, com uma questão de polarização, brigas, ódio, permeia. Então, quando alguém não está bem, gente, eu não sei fazer, eu não sei acolher, pede ajuda. Ok? Isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Por favor. Agora, Amanda. Ela falou que ia ajudar. Por causa da transmissão, né? É melhor falar. Estão desafiando minhas pernas, hein? Oi, boa noite. Meu nome é Julián. Eu só queria complementar um pouco, porque eu acho que o primeiro que todo mundo tem que fazer antes de acolher outra pessoa é ser consciente da emoção que ela tem nesse momento. Porque muitas vezes, quando alguém está em pânico, eu entro em um pânico pior. E o único que eu quero é tirar essa pessoa do pânico para eu também estar tranquilo. E aí é que tudo começa a dar errado. Então, no primeiro momento, eu também tenho que me tranquilizar para poder acolher aquela pessoa. E depois, talvez, eu acho que o mais fácil é pensar, se eu estivesse nessa situação, que eu gostaria que fizeram por mim, que é só ser como um pouco mais compassivo com a outra pessoa e entender que ela só quer ser escutada ou só quer chorar, não quer escutar alguma pessoa que fale, ai, tudo vai estar bem. Talvez vai estar bem, mas agora eu só quero estar triste, eu só quero chorar, eu só quero sentir.
e todo mundo precisa ter permissão para sentir. Perfeito. Muito bom complemento. Perfeito. Deixa eu só aproveitar o seu complemento. Realmente, você sabe de uma coisa? Às vezes, a gente acha que a gente está num momento que a gente pode intervir, mas às vezes acontece mesmo. Às vezes acontece que a gente não está no momento adequado para intervir, né? E é legal isso, a gente reconhecer isso. E não tem problema nenhum a gente pedir ajuda para outra pessoa também, para intervir num terceiro caso. Faz parte, né? A gente não precisa ser super-heróis nem super-heroínas, né? Muito bom, muito bom. Boa noite. Primeiramente, parabéns pela palestra, pela apresentação, assim, foi sensacional. E meu nome é Amanda, eu sou da Unesp Campus de Tupã, da pós-graduação em Agronegócio e Desenvolvimento, e a minha questão é relacionada com crianças, porque às vezes casos de família, alguma coisa assim, tem alguns sinais, como um dos assim, eu sou inútil, né? Essas falas, não sei o porquê que eu nasci. Então, são alguns traços que eu ouvi que são sinais já de encaminhamento para um suicídio, né? Só que eu gostaria de entender qual que é até onde que a gente pode também ajudar, mas às vezes eu sinto assim que famílias não querem os pais, né? Não, eles criam essas barreiras. Então, assim, aí que fica a minha questão de como auxiliar essas crianças, mas também não passar por cima dos pais, nessa questão da autoridade e tudo mais, né? Obrigada. Uma ótima pergunta, e uma pergunta, além de ótima, importante, né? Porque realmente é um cenário muito desafiador. Mas veja só, quando se trata de crianças, principalmente crianças com menos de 12 anos de idade, antes da adolescência, os sinais mais claros são sinais de disrupção, disruptivos. Ou seja, a criança tem uma tendência comportamental e aí essa criança começa a mudar bastante, virar a chave, sabe? Mudar muito o comportamento dela. Ou seja, uma criança mais calma passa a ser mais agitada, mais agressiva, né? Mais impulsiva. Ou uma criança extremamente agitada passa a ser muito quieta, né? Uma criança que gostava da escola, gostava de estudar, gostava da família, gostava de determinado ambiente, passa a não frequentar mais. Disrupções, né? Isso é um sinal bastante importante quando a gente lida com crianças antes da adolescência. No caso da adolescência, a gente precisa prestar muita atenção em questões relacionadas principalmente à autoagressão e automutilação. Infelizmente, isso é muito comum. Isso é uma coisa que é um sinal bastante claro e que geralmente fica muito oculto, né? As máscaras são muito comuns na adolescência. Por isso que muitos adolescentes optam por fazer cortes em locais que não sejam vistos, principalmente aqui na parte posterior da coxa, né? Ou próximo ao ombro, né? Qual que é a questão do corte, né? Eu acho que muita gente já se perguntou isso. Por que o corte traz um certo alívio, entre aspas, né? Apesar de ser completamente disfuncional, né? Mas por que traz alívio? Alguém sabe essa resposta? Não que vocês deveriam saber, por favor. Isso é uma estratégia de regulação emocional, porque eles nunca aprenderam a lidar com aquilo de outro jeito, e a dor calma essas emoções muito intensas. Exato. E aí que tá, essa regulação emocional causada pela dor, na verdade, é uma mudança estrutural cerebral, na neuroquímica cerebral. Geralmente, essa dor desse adolescente está ligado a vários conceitos, né? E vários sentimentos de inadequação que gera um pensamento acelerado, um excesso de pensamento, né? A cabeça fica cheia, fica misturada, fica confusa. O adolescente relata muita aceleração de pensamentos, né? Que faz parte do processo da angústia. E aí, com o corte, o organismo, né? Dentro do seu sistema nervoso autônomo, simpático principalmente, ele vai alinhar esse pensamento na defesa.
porque o corte é uma agressão ao corpo. Então, começa a soltar alguns neurotransmissores, adrenalina, noradrenalina, dopamina, para a pessoa poder se preparar para lutar ou fugir. E aí há um alinhamento na pessoa. E a pessoa, de fato, sente um alívio. Porque tudo aquele pensamento misturado é alinhado através da automutilação. Porém, é extremamente disfuncional, porque isso, por ter fatores neuroquímicos envolvidos, se torna, infelizmente, muitas vezes, um vício, uma dependência, né? E aí a pessoa começa a fazer isso com cada vez mais intensidade. E, gente, eu já recebi pessoas, né, dentro do trabalho com psicoterapia, com braços que é inacreditável a profundidade que chega esses cortes, do tamanho da angústia, né? Casos que precisam até de ponto, assim, questões importantes, que aí a gente vai fazendo um trabalho, mas para chegar nesse ponto significa que a pessoa não teve esse suporte. Então, esse é sinal dos adolescentes. Agora, visto os sinais, olha a complexidade da sua pergunta. A gente entendeu e visualizou os sinais. Os pais, eles não percebem ou têm uma cultura familiar extremamente danosa, tóxica, né? Que infelizmente é comum. Aí entra a questão da rede de atenção. Isso é super importante. E não é jogar a responsabilidade na rede, nem só na escola, mas ter essa articulação. O município que tem essa articulação é importante. A universidade ter a extensão junto com o município e trabalhar em rede, né? Olha só que legal. A professora, num cenário ideal, tá? No cenário ideal. A professora nota essa mudança, conversa com os pais. A direção da escola, a coordenadora pedagógica percebe que a criança os pais não estão nem aí. Os pais são negligentes. Aí o que ela faz? Ela lembra que legalmente ela tem que acionar o conselho tutelar. É lei. E aí ela fala, não, é lei, eu não vou ter medo, eu vou acionar. Ela vai lá, aciona. E aí o conselheiro tutelar, que eu estou no mundo ideal aqui, né? Ele é um bom conselheiro, ele conhece do ECA, conhece das leis, e ele vai executar o que tem que ser executado. Ele vai pegar aquela criança e vai, ou adolescente, e vai alocar num serviço de saúde. Claro, conversar com os pais primeiro, mas dentro da autoridade do ECA, se ele visualizar uma negligência familiar ali, alguma violência, né? Nem que seja velada, ele vai ali preservar os direitos dessa criança e colocar ele ou ela numa rede de atendimento, né? Pode ser que ele vá parar num CAPSI, pode ser que ele fique na UBS, pode ser que ele vá para algum serviço mais específico, mas que vai fazer essa investigação, vai acolhê-lo, né? Vai permitir que ele se expresse, coisa que muitas vezes ele não conseguia fazer no ambiente que ele estava inserido, né? E isso é super comum, tá? Se não trabalhar em rede, não tem como lidar com essa criança. Só a gente fica muito limitado. Tá? Então essa é a sugestão que eu te dou, tá? Danilo, posso fazer só um complemento? Cadê você? Eu tô aqui. Tá. Pode, tô procurando. É que eu fiquei pensando na pergunta dela, também como um processo de angústia dos próprios pais, né? Então, é um tabu muito grande a gente imaginar que na infância há sofrimento, porque a gente imagina que as crianças são naturalmente felizes. É criança, não faz nada da vida, né? Por que criança? Como assim criança tem depressão? Como assim uma criança pensar em suicídio? Então, isso, de todos os tabus, assim, né, esse é mais um. E aí, para os pais assumirem que o seu filho está pensando em se matar, é como se eles tivessem falhado miseravelmente no processo mesmo de serem pais daquela criança. Então, eu acho que também, imagino que os pais podem expressar isso de maneiras que às vezes a gente não concorda, por exemplo, com agressividade, violência e outros processos, mas esses pais também precisam ser acolhidos. E às vezes a gente, não estou numa posição de profissional da saúde para conversar com esse pai, mas tentar desconstruir, talvez, trocar uma ideia, dizer, olha, as crianças também podem ter sofrimento, acolher esse pai, não culpá-lo, né? Às vezes tem uma relação direta, às vezes é a família que está adoecida e, portanto, adoece essa criança, esse filho também, mas talvez muito tentar ir num caminho de não culpabilização ou de individualização da culpa, da responsabilidade. Então, além de inserir na rede, de todos esses aspectos, acho que acolher os pais
e tentar, assim, tirar um pouco desse peso, dessa culpa, que muitas vezes é um processo assim, né? E às vezes os pais não querem levar no psicólogo porque, como assim, vou levar meu filho no psicólogo? Eu sou o suficiente para o meu filho. Ou por não saber lidar com a situação, né? Então, acho que é só mais um aspecto dentro de tudo isso que você falou, Danilo. Legal. E só para dar um spoiler, tá? Um spoilerzinho. O desfecho dessas histórias são interessantes, porque pelo menos na minha experiência, quando acontecia isso, os pais eles tinham que vir para o serviço em algum momento, porque senão eles iam ser notificados, né? E enfrentar questões judiciais. E aí, quando eles vinham e viam como que era o serviço na prática, eles ressignificavam muitas questões que eles já tinham conceituado. Por exemplo, psicólogo é coisa de louco, entendeu? Psicólogo vai ficar me julgando. Psicólogo não serve para nada. Aí, quando eles conversam com o serviço, com um profissional da psicologia, com um enfermeiro, com uma terapeuta ocupacional, com uma médica, eles vão ver que é diferente, muitas vezes, do que eles imaginavam. E aí é interessante o processo, porque eles chegam... É um espanto tão grande que eles olham para a gente e falam assim, mas é isso que é psicólogo? É isso? Não acredito. Pô, eu vou voltar aqui. Sabe, aquela coisa? E é bem interessante isso. Mas, infelizmente, às vezes a porta de entrada tem que ser feita dessa maneira, tá? Pessoal, então a gente vai encerrar, né, até para todo mundo ficar e descansar bem. Amanhã a gente tem a palestra, então, da Tiziana Paiva, né, também o encerramento com a Verinha. A gente queria agradecer a presença de todo mundo, também a palestra do Danilo, a contribuição das perguntas de todos. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Gente, palmas para o Danilo. Gente, eu queria agradecer também imensamente, do fundo do meu coração, vocês terem ficado aqui. Eu sei que é um assunto difícil, eu tentei deixar da maneira mais tranquila possível esse assunto, tá? Agradeço de coração. Quero agradecer a presença do Fabião, meu irmão. Obrigado por estar aqui. Quero agradecer ao Pedro, intérprete de Libras. Pedro, você é um grande profissional. Obrigado, cara. E o Lucas não está aqui mais, mas aquele menino que estava aqui na frente, ele vale ouro. Esse menino foi um dos meninos que fez toda essa transmissão acontecer, né? Então depois eu vou agradecê-lo pessoalmente. É isso aí. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.